cruz, vejo o sangue de Jesus. Não há outro amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Em todo o tempo eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Não há outro amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas. Pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Não há outro amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Quero agradecer este momento especial, estes jovens, que nos prepararam para a mensagem desta manhã. De facto, Jesus nos ama e Ele tem que ser, deve ser nosso guia e protetor para nos fazer chegar àquele dia que em breve chegará. Irmãos, quero cumprimentar a igreja, cumprimentar os amigos e também aqueles que porventura nos estão ouvindo noutras partes, em suas casas ou noutras partes do mundo via internet. Desejo a todos um bom sábado e que as bênçãos do Senhor possam repousar sobre cada um. Como sabem, irmãos e aqueles que são pregadores leigos, é sempre difícil quando nós subimos a este lugar. É sempre difícil porque nós somos
pessoas com as mesmas falhas, com as mesmas dificuldades de cada um de vós, e virmos este lugar para enviar uma mensagem para a igreja, para cada um de vós, não estamos isentos das mesmas dificuldades. Não é? De maneira que o que eu peço é que vocês vejam na mensagem, não eu, mas a mensagem do Senhor para vós e para mim. Porque, certamente, nós que vimos a este lugar, somos os primeiros beneficiados e analisamos, estudamos e meditamos e oramos ao Senhor, e creio que é geral de todos aqueles que tomam este lugar, a mensagem primeiro é para mim, é para cada um de nós. Mas estendemos-la também a vós e à igreja. Irmãos, quero convidar-vos a abrir a palavra do Senhor no livro de Sofonias. Livro de Sofonias, capítulo 2. E verso 1 a 3. E diz assim: Congrega-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpridos os seus juízos, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Irmãos, vemos aqui neste texto que nos fala sobre a vinda do Senhor. E nós, como povo adventista, não é? E temos este nome porque aguardamos a vinda do Senhor, sabemos que ela é uma realidade. E se nós fôssemos, e vamos certamente ao livro de Amós, capítulo 8, verso 9, e nós encontramos aí uma descrição dessa vinda, desse dia. Encontramos aí uma descrição desse dia. E diz-nos assim, no verso 8 e verso 9, capítulo 8, verso 9. Naquele dia, diz o Senhor, naquele dia da minha vinda, farei que o sol se ponha ao meio-dia e cobrirei a terra de trevas em pleno dia. Vemos que aqui o profeta, ele descreve esse dia glorioso em que o Senhor aparecerá para levar a sua noiva para o banquete. E a pergunta que se põe a mim e a cada um de vós é: como é que eu estou para quando chegar a esse dia? Estou eu preparado para ir com o Senhor para esse banquete que Ele está a preparar? Ou não? Ou está a faltar-nos alguma coisa? Se nós formos ver na Bíblia, nós encontramos aí algumas personagens, e eu estou-me a lembrar do jovem rico, que se encontrou com o Senhor e disse: Senhor, falta-me alguma coisa para eu ir contigo? Ele faz esta pergunta a Jesus. Nós encontramos esta história, ou esta experiência, em Mateus 19, 20. E nós podemos ver que, embora este jovem rico estivesse na igreja, ele crescesse na igreja, faltava-lhe alguma coisa. Que coisa era essa? Se nós formos mais adiante, podemos ver que havia uma senhora, uma jovem, não sei a idade dela, que era Marta. Quando o Mestre Jesus foi à casa dela, ela andava tão atarefada, não é?
E foi fazer, vamos dizer assim, queixinhas a Jesus, porque a irmã não a ajudava a colaborar com as coisas. E o que é que Jesus lhe disse? Tu andas tão atarefada, mas falta-te alguma coisa. Falta-te alguma coisa. Meu prezado irmão, irmã, amigo, será que nos falta alguma coisa para nos encontrarmos com o Senhor nesse glorioso dia? Sabem que Jesus tinha uma preocupação muito grande pela sua igreja, pelo seu povo. E podemos imaginar uma tarde primaveril, como hoje, portanto, um dia como hoje, lindo, quente, e Jesus sentado lá daquele despraiado, no Monte das Oliveiras, não sei se é despraiado, mas naquela encosta, com os seus discípulos, com muitas pessoas a ouvi-lo, a pregar, e Jesus começa a falar-lhes de coisas de uma forma muito simples, muito tranquila, mas começa a falar-lhes desse dia glorioso em que ele haveria de voltar. Quero levar-vos ao capítulo 24 de Mateus. E no capítulo 24 de Mateus, nós encontramos aí, de facto, essas conversas simples, calmas, tranquilas, mas profundas, que Jesus tem com os seus discípulos e possivelmente com muitas pessoas à sua volta. E diz-nos assim no verso 32 e 33. Estas são as palavras que vamos ler que Jesus partilhou com os seus discípulos naquela tarde primaveril, quente, agradável, numa conversa, vamos dizer assim, entre família, não é? Entre amigos e família. E Jesus começa por dizer, no verso 32 e 33, aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ela está próximo, que ele está próximo às portas. E depois podemos ler no verso 36. Porém, a respeito deste dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Vimos que Jesus, a falar para os seus amigos, muito tranquilamente, mas a preocupação de Jesus é despertá-los para esta realidade que iria acontecer, e deixem-me usar este termo, em breve. Apesar deste tempo todo que já passou, em breve iria acontecer. Porque este tempo que já passou, para cada um deles, para cada um de nós, pode de facto ser muito breve. E é esta percepção, esta realidade que nós temos de ter sempre bem presente na nossa vida. No verso 38, Jesus continua. Acontecerá como nos tempos de Noé. E Jesus começa a contar o que é que aconteceu nos tempos de Noé. O que é que eles faziam? Pois assim nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Oh, irmãos, esta conversa que Jesus tem com os seus discípulos é para chamá-los à atenção, é para pô-los de sobreaviso, é para os ajudar a que eles se possam preparar para esse acontecimento. E depois no verso 43, eu gosto muito destes textos,
No verso 43 diz: mas considerai isto, se o pai da família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Mas estava preparado. O que é que Jesus queria dizer com isto? Assim vocês também têm que se preparar, porque este dia vai acontecer e se vocês não estiverem preparados, vai ser uma tragédia. Era isto que Jesus queria dizer. Irmãos, e o tempo foi passando e quando eles deram por ela, já era noite, quase noite. E possivelmente as luzes da cidade começou a brilhar, começaram a acender-se, a brilhar, a dar luz. E Jesus começou, e os discípulos começaram a ver que havia uma movimentação na cidade. E que havia numa casa específica em que as luzes se acendiam cada vez mais e havia pessoas que se juntavam. E isto, o que é que ia denunciar? Estava a denunciar que estava a ponto de se apresentar, de aparecer um cortejo nupcial. E sabem, irmãos, que os cortejos nupciais, naquele tempo, naquela região, tanto se faziam de dia, como também se faziam à noite. E Jesus, ao ver aquele cenário, o que é que ele se lembrou? De contar uma história, ou uma parábola, vamos dizer assim, aos seus discípulos. E dizer, olha, vós estáis a ver todo este cenário, mas sabem que o reino dos céus é comparado àquilo que vocês estão a ver, a um cortejo nupcial. Vamos ler esse texto. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, verso 1 a 13. E Jesus começa a contar esta parábola. Então, o reino dos céus, nós ainda hoje falamos na nossa unidade de ação, falamos sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, ouviu-se um clamor. Ei, vem o noivo, saí ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não seja o caso que nos falta a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mas mais tarde chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. E depois acentua aquilo que já tinha dito antes. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, Jesus conta esta parábola, e pelos textos que já lemos anteriormente, num contexto do tempo do fim da sua segunda vinda. E ele associa e mostra que, quando Jesus vier, o reino dos céus vai ser como um cortejo nupcial. E ele associa e mostra que, quando Jesus vier, o reino dos céus vai ser como um cortejo nupcial. E ele associa e mostra que, quando Jesus vier, o reino dos céus vai ser como um cortejo nupcial. E ele associa e mostra que, quando Jesus vier, o reino dos céus vai ser como um cortejo nupcial. E ele associa e mostra que, quando Jesus vier, o reino dos céus vai ser como um cortejo nupcial. E ele associa e mostra que, quando Jesus vier, o reino dos céus vai ser como um cortejo nupcial. E ele associa e mostra que, quando Jesus vier, o reino dos céus vai ser como um cortejo nupcial. E ele associa e mostra que, quando Jesus vier, o reino dos céus vai ser como um cortejo nupcial. E ele associa e mostra que, quando Jesus vier, o reino dos céus vai ser como um cortejo nupcial. E ele associa e mostra que, quando Jesus vier, o reino dos céus vai ser como um cortejo nupcial. E ele associa e mostra que, quando Jesus vier, o reino dos céus
o reino dos céus, a sua igreja, é comparada a estas 10 virgens. Deixa-me dizer-vos uma coisa. Este termo que Jesus usou, 10 virgens, tinha como é que eu ia dizer assim, uma conotação completamente diferente daquilo que nós pensamos hoje. Nós hoje, falar numa mulher virgem, numa jovem virgem, quer dizer que não teve relacionamento com o homem ainda. Mas naquele tempo não era assim. Porque, como sabem, nenhuma mulher se apresentava ao casamento sem ser virgem, mas esta expressão virgem queria se referir a jovem solteira. Então Jesus, quando diz o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, nós podemos traduzir, o reino dos céus é semelhante a 10 jovens solteiras que esperavam o noivo para ir com ele para as bodas. Depois desta pequena explicação, alguns possivelmente poderiam não ter este conhecimento, certamente muitos de vocês o teriam. Mas vemos que Jesus conta esta parábola para ilustrar a condição da igreja referente ao noivo que é ele. E o que é que nós vemos? Vemos que 5 destas jovens estavam preparadas. Tinham um recipiente de azeite suplente, no caso do esposo de morar, do noivo de morar. Mas as outras 5 não tinham. Porquê? Porque eram descuidadas. Vou agora para uma festa de casamento e vou levar ali uma infusa ou uma bilha com azeite. É um bocado desconfortante, não é? Mas aquelas que eram prudentes, disse, não, vamos levar a nossa vasilhazinha com o azeite suplente, não vá que aconteça qualquer coisa ao noivo, não é? Ele se atrasa e depois não temos luz, não temos as lâmpadas para poder fazer parte do cortejo nupcial que ia chegar até junto delas. E o que é que acontece? Acontece uma coisa extraordinária, que nos parece que é algo um pouco egoísta, não é? Então, quando elas estavam à espera do noivo, o noivo de facto demorou, não é? E elas adormeceram, como diz a parábola. Reparem, adormeceram tanto as prudentes como as imprudentes. Mas quando se ouviu o clamor, aí vem o noivo, elas despertaram e aí é que se notou a diferença. Porque as lâmpadas estavam apagadas, estavam mesmo a apagar-se, e então as prudentes deitaram o azeitezinho que levava, a lâmpada levantou logo a chama e elas estavam preparadas para seguir o cortejo. Porque era necessário, para seguir o cortejo, para acompanhar o noivo, levar a sua tochazinha acesa. E as outras ficaram muito preocupadas e pediram azeite. E elas disseram, não, é melhor vocês irem comprar, porque senão pode acontecer que acabe o nosso e nós não chegamos ao fim do percurso. Irmãos, há uma coisa que eu gostaria de partilhar convosco. É que esta reação faz sentido, espiritualmente faz sentido. Sabem porquê? Porque a salvação, a esperança, a fé, que simboliza esta lâmpada, a luz, o óleo, o azeite, simboliza isto, a esperança, a fé, a salvação, elas podem ser comunicáveis. Elas são comunicáveis. Nós podemos e devemos e temos a obrigação de as partilhar. Mas não podemos transferi-las
aquilo que é nosso, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa salvação, não a podemos transferir para o nosso irmão, para o nosso amigo. Podemos partilhar com eles estas verdades, mas a nossa experiência é conosco. E foi isto que Jesus quis transmitir com esta parábola. É preciso adquiri-las pessoalmente. Eu não posso pegar na fé do meu irmão, ou na salvação do meu irmão, ou na esperança dele, e transferi-la para mim. Não posso. E Jesus deixou isto bem claro nesta experiência. Quando chegar a crise, como é que eu vou estar preparado? Portanto, meus irmãos, estas bodas, podemos dar um significado espiritual. Estas bodas significam o encontro da Igreja com Cristo, com o Senhor. E se eu não estou preparado, como é que eu posso encontrar-me com Ele? Não posso. Nós podemos ver aqui, por esta experiência, que há uma parte da Igreja que vai estar preparada e outra parte que não. Então eu tenho que fazer a pergunta a mim mesmo. Estou eu preparado ou falta-me alguma coisa? Porque, irmãos, só professar a religião verdadeira, não significa salvação, como todos nós sabemos. É preciso levar a vasilha suplente para que eu possa, a todo momento, acrescentar o óleo na minha lâmpada. E se de facto eu não obtenho a salvação por fazer parte da Igreja do Reino de Deus, vamos dizer assim, daquela Igreja que pratica e que tem a verdade, se eu não sou salvo por isso, mas tenho que me preparar, então nós podemos concluir, de facto, com certeza, de que Jesus, ao estar a apresentar esta parábola, ele não está a falar para aqueles que não acreditam, que não creem nada, aqueles que nós chamamos ateus, nem para os pagãos, nem para aqueles de filosofias modernas, como a Nova Era e outros, não. Ele está a falar para a Igreja, para mim e para cada um de vós. Ele está a dizer que Jesus não está a dizer que metade da Igreja que é fiel ou tem fiel, mas está a mostrar que uma parte da Igreja é prudente, prepara-se, outra parte não. Faz como aquelas jovens, enquanto esperavam o noivo, elas estavam, penteavam-se, embelezavam-se e brincavam e vestiam a roupa, e faziam tudo e mais alguma coisa. Mas 5 delas faziam muito mais do que isso. E a prova disso é que elas levaram a tal vasilha que lhes dava o acesso a chegar até com o noivo para a festa. Vemos que aqui não havia praticamente semelhanças nenhumas entre as mulheres. Assim, à primeira vista. Porque as diferenças só se notaram, não é? Porque o noivo demorou. E então é que se notou a diferença, porque umas estavam preparadas, se prepararam e outras não. Porque se nós formos ver, todas elas tinham a lamparina, todas elas tinham o azeite, todas elas adormeceram e todas elas acordaram. Sabem que Jesus contou esta parábola também, porque ele sabia que, de facto, Jesus podia demorar. E ele sabia que
que nós, seres humanos, cansamos um bocadinho de esperar. E digam-nos aqueles que quando têm um encontro marcado e chegam àquela hora, e esperam que o outro venha e ele nunca mais vem, a pessoa desespera. Não sei se essa experiência se passa convosco, mas comigo passa-se assim. E Jesus contou esta parábola exatamente para dizer a cada um de nós que nós temos que ter paciência, nós temos que nos preparar para essa possível demora. Irmãos, o que é que representa de facto a lâmpada, o azeite e a luz? Nós sabemos, mas vamos relembrar. Se nós formos ao Salmo 119, e vamos ir lá certamente, Salmo 119, verso 105, o que é que nós encontramos aí? Encontramos aí que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é que não sabe este verso de cor? Todos nós sabemos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer que eu, para estar preparado, eu tenho que possuir a palavra do Senhor. Eu tenho que beber dessa fonte. Porque se eu não beber dessa fonte, eu não posso de maneira nenhuma estar preparado para receber o Senhor. Porque eu posso ser enganado. Há bocadinho na nossa universidade, o Domingos dizia que nós temos que estar firmes, no tempo de crise, no tempo das dificuldades, nós temos que estar firmes no assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor está na sua palavra. Portanto, irmãos, a lâmpada é a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós formos ao livro de Zacarias, o que é que nós encontramos aí? O símbolo do azeite. O que é o símbolo do azeite? Em Zacarias, capítulo 1, verso 6. Diz assim: Zacarias, capítulo 4, 1, 6. Tomou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que vês? Respondi: olho e vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, aquilo que estas jovens levavam, a lâmpada, era a palavra de Deus. O azeite era o Espírito Santo. E agora, a luz. Vamos ler em 2 Coríntios 4, 6. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Diz assim: pois Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quero levar-vos a outro texto. Efésios capítulo 5, verso 14. Efésios capítulo 5, verso 14, diz assim: pelo que diz, desperta
Ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Irmãos, esta luz é a luz de Cristo. E estas jovens levavam a palavra de Deus, levavam o Espírito Santo e levavam a luz de Cristo. Todas elas. Mas havia umas que tinham algo de diferente. Irmãos, será que todos nós que estamos aqui não acreditamos que o Senhor vai voltar? Não aceitamos a verdade do sábado? E até não estamos aqui cada sábado, estamos aqui. Mas será que todos temos a mesma experiência espiritual? Sabem que estas mulheres, elas pareciam iguais, mas eram diferentes naquilo que de facto importava. E isso é que elas estavam preparadas. E porquê é que umas estavam preparadas e as outras não estavam preparadas? É óbvio que Jesus está aqui a salientar e a enfatizar e a advertir que sem o Espírito de Deus é impossível conhecer a verdade na sua plenitude. E Jesus mostra que nós até podemos conhecer alguma verdade sem Jesus. Sem o Espírito Santo. Mas isso não é suficiente. Por muito que o Espírito opere por meio da palavra para mostrar a verdade a uma pessoa, ao ponto de levar essa pessoa a esperar e a seguir a sua vinda, há mais que ainda é necessário fazer. Jesus pode-nos mostrar todas estas coisas, mas há alguma coisa que é necessário ainda fazer. Sabem, aqueles que não se entregarem a si mesmos em fé e obediência ao Senhor, achar-se-ão repentinamente, no tempo de crise, desprevenidos e sem preparação necessária para o conhecimento. Qual era então a verdadeira diferença entre as jovens prudentes e as jovens imprudentes? A única diferença entre as mulheres é que umas tinham mais azeite do que outras. Eu já fiz aqui confusão com as folhas, deixa-me ver se eu organizo. Exato. Sabem que umas tinham mais azeite. O que significa, de facto, o terem esse azeite? É que elas tinham uma experiência íntima com o Senhor. Era a diferença. Umas eram imprudentes. Não vou agora levar a vasilha lá para a festa. Qual é o problema de eu ir aqui ou ir ali? Qual é o problema de eu frequentar este lugar ou frequentar o outro? Qual é o problema de eu comer isto ou comer aquilo? Qual é o problema de eu estudar a escola sabatina ou não estudar a escola sabatina? O importante é eu ao sábado estou lá e partilho do convívio dos meus irmãos, até dou os meus dízimos e as minhas ofertas. Irmãos, isto pode-se passar com cada um de nós. Mas aquelas prudentes, aquilo que nos mostra, é que elas tinham uma experiência pessoal com Jesus. E elas conheciam a Jesus. Porque reparem, e nós iremos ver, que Jesus, no final desta história, ele profere uma frase que me faz tremer, não sei se me faz tremer a vocês, que ele diz, quando elas jovens chegam lá, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O que é que responde o Senhor lá dentro? Nunca vos conheci. E eu tenho feito a pergunta a mim mesmo, será que Jesus vai proferir essas palavras para mim?
Eu que estou na igreja há 40 e não sei quantos anos, e outros há 50, e outros há 10, e outros há 20. Então Jesus não me conhece? Por que é que Jesus não me conhece? Porque eu não tenho uma experiência com Ele. O que é que significa, biblicamente, a palavra conhecer? Irmãos, quero levar-vos ao livro de Gênesis. Se calhar não estavam à espera que eu vos apresentasse este texto do livro de Gênesis. Quero levar-vos ao livro de Gênesis e eu queria abreviar porque o tempo está a fugir. Livro de Gênesis, capítulo 4, verso 1. Vamos ler só este. Eu tinha aqui mais alguns, mas neste... O que é que diz aí em Gênesis 4, verso 1? Alguém quer ler? Querem partilhar, participar? O que é que diz? Gênesis 4, verso 1. O que é que diz o texto? Conheceu Adão a Eva. Irmãos, será que este texto tem alguma ligação? O que é que significa conhecer? Significa intimidade. E o fruto dessa intimidade entre Adão e Eva, surgiu o quê? Surgiu um filho. Surgiu Caim, Abel, não é? Caim, o primeiro filho, surgiu Caim. Irmãos, da nossa intimidade com Deus, o que é que vai surgir dali? A entrada na festa, não é? Se eu tenho uma intimidade com o Senhor diariamente, eu vou conhecê-lo e Ele vai me conhecer a mim. Então, naquele dia, Ele não pode dizer aquelas palavras, nunca vos conheci. Mas eu posso andar 40 anos na igreja, irmãos. E se eu não tenho esta intimidade com o Senhor, Ele não me conhece. E Ele naquele dia vai dizer, nunca te conheci. Pensemos nisto, irmãos. Porque isto é muito sério. Nós podemos passar uma vida inteira na igreja e naquele dia o Senhor não nos conhecer. Porque nós diariamente não temos uma experiência, um encontro com o Senhor. Não usamos a palavra, não usamos o azeite. E se nós não usarmos a palavra, nem o Espírito, não podemos resplandecer a luz para aqueles que estão à nossa volta. A essência da nossa preparação não consiste no conhecimento de um punhado de doutrinas, de regras, de leis, mas assenta numa ligação com Deus, no conhecimento, no verdadeiro conhecimento com Deus. E este conhecimento, mais do que teórico, de doutrinas, de regras, de leis, tem que ser um conhecimento pessoal. E isto, de facto, irmãos, é o que significa esta vasilha. E esta vasilha da reserva também significa o nosso caráter. Reparem, se nós formos ver, se formos pôr em prática o nosso conhecimento doutrinário e bíblico, o que é que entra do nosso corpo, conforme nós somos, o que é que entra no céu? É este corpo? Não, é o nosso caráter. É ou não é? O caráter que nós desenvolvermos aqui é a única coisa terrena que vai connosco para o céu. É o nosso caráter. E esta vasilha também significa o nosso caráter. E como é que o meu caráter, o vosso caráter, pode ser refinado, pode ser santificado, pode ser preparado para entrar no céu? Só nesta união,
neste conhecimento íntimo, neste relacionamento íntimo com o Senhor diariamente. Hoje é tempo de desenvolvermos esta experiência. A nossa experiência, não a experiência do nosso irmão. Não, aquela experiência foi contada uma experiência fabulosa que eu ouvi. E aquele irmão deve ter uma fé enorme. Irmãos, nós podemos ter a mesma fé dessas experiências extraordinárias que nós ouvimos se tivermos esta união com Cristo. Se de facto conhecermos o Senhor e se Ele nos conhecer a nós. Ele pode fazer de nós pessoas completamente diferentes. Para isso, nós temos que buscar a Deus diligentemente. Leve-nos ao livro de Joel, muito rapidamente, estamos a entrar na conclusão. Livro de Joel, capítulo 2. Versos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em amor, e se arrepende do mal. E depois no verso 16 e 17 diz, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, mas que as nações façam escárnio dele. Para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos onde está o seu Deus. Irmãos, aqui há um chamado, de facto, a um reavivamento espiritual na nossa vida. E por isso, irmãos, é que há pouco foi feito um apelo à igreja para participar neste momento de oração. Pode ser o princípio de um novo estilo de vida para cada um de nós. Participar neste plano de oração. A favor da igreja, não é a favor da campanha, irmão. É a favor da igreja, de cada um de nós. Humilhar-nos perante o Senhor. Buscar a sua face. Porque se assim o fizermos, como está prometido na palavra do Senhor e sobretudo em Crônicas, diz que o Senhor ouvirá o nosso clamor e sarará a nossa terra. Qual é, irmãos, o objetivo das lâmpadas, das lanternas? É iluminar o caminho do noivo. Qual é o objetivo da lanterna que nós temos? É iluminar o nosso caminho e o caminho daqueles que estão em trevas. O que é que eu preciso de fazer para que a minha luz possa brilhar? É uma pergunta de reflexão para cada um de vós que deixo convosco. Como é que está a minha lâmpada? Está uma chama forte ou com uma chama fraquinha? Faça agora a sua reserva. Estude a palavra do Senhor. Ore ao Senhor. Porque estamos na meia-noite da vida. Em breve ouviremos o clamor. Aí vem o noivo. Saí-lhe ao encontro. E então iremos para as bodas. Mas só iremos para as bodas se de facto estivermos preparados. Como diz o apóstolo Pedro, não vamos ler só para ganhar algum tempo, mas todos vocês conhecem este texto, em 1 Pedro capítulo 3, a vinda do Senhor está próxima. Então é necessário preparar-nos para que possamos entrar com Ele para as bodas
e com ele gozar as delícias que o Senhor tem para cada um de nós. Que realmente o Espírito do Senhor possa atuar nas nossas vidas. E como diz o apóstolo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à Igreja. Que cada um de nós possa refletir e possa buscar o conhecimento e a presença do Senhor para a sua vida, para que possa estar preparado para ir com o noivo para as bodas que o Senhor está a preparar. É o meu sincero desejo para mim, para cada um de vós. Muito obrigado, irmãos, pela vossa atenção e desejo a todos um bom sábado e as bênçãos do Senhor para todos. Amém.